Olá, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um quadro do Ciclo Eduque e da Escola Cal, para que você possa aprender mais sobre redação e linguagens. E hoje o nosso quadro é Aprenda com os erros. Isso é muito importante, isso é muito significativo. Imagine como será interessante você identificar erros, problemas, vícios de linguagens nos textos e saber exatamente como corrigi-los. Não é legal? Nós vamos ver isso com repetição de pronomes, com problemas de vírgulas, com ausências de elementos coesivos, com vocabulários inadequados e muito mais para que você possa realmente ter uma redação de qualidade. Sejam todos bem-vindos. Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Nós hoje temos no Ciclo Eduque um quadro novo que vai com certeza contribuir para o seu sucesso nas suas produções, nas suas compreensões e seus textos. Sabe qual é o nome do quadro? Aprenda com os erros. Ora, você sabe que quando você vê um erro cometido numa produção, cria-se naturalmente a necessidade de você dizer, puxa vida, esse erro tem que ser corrigido. Mas como é que você vai saber a correção sem antes detectar que há um erro? Então, neste ponto, nós vamos trabalhar juntos, acompanhando este texto que está aí na tela, e nós vamos analisar ponto a ponto, principalmente considerando o seguinte: período longo e repetições. O tema é o assédio sexual contra mulheres. Olha que tema forte, não? Aí você diria, sim, professor, mas qual é o problema? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desafio com você que está nos acompanhando. Dê uma olhadinha neste período, com muita atenção, com olhos de águia, hein? E verifique quais são os erros que você está conseguindo detectar. Pare aí, dê uma paradinha com um olhar atento e observe quais erros você está encontrando. Observe, o texto começa dizendo, com base no assunto supracitado, pode-se evidenciar o dado disponibilizado pelo grupo Datafolha em 2017. Aí tem os 2 pontos aí, observe. 5 em cada 10 jovens mulheres já sofreram algum tipo de assédio sexual. O que significa dizer que metade da população já passou por algum tipo de assédio, revelando uma cultura a qual apresenta as mulheres como passíveis de desrespeito, fato que não pode ser mais tolerado no século XXI, uma vez que tais atitudes geram na população feminina como um todo um sentimento de opressão e de impunidade, além de causar danos ao psicológico das mulheres que enfrentaram essa situação. Sinceramente, colegas, se não houvesse pontuação nesse período, eu teria ficado com problemas de asfixia, não é verdade? Sabe por quê? Porque houve uma condensação de informações no parágrafo, só que esse parágrafo ficou com apenas um período. Olha que problema sério. Como é que se faz um parágrafo de aproximadamente 8 linhas com um período só? Não pode, pessoal. Então, período longo é, como você já deve ter detectado, um grave problema, que é necessário, então, fazermos uma estruturação. E em que consiste uma estruturação? A noção de começo, meio e fim. Você precisa, em cada parágrafo, apresentar essa estruturação, essa preocupação em dar esse delineamento, esse encadeamento de informações. Mas eu acredito que não foi só isso que você observou, né? Você observou que houve repetições, eu diria até muitas repetições. Quer ver? Observe aí os ques que houve. Observe a repetição da expressão algum tipo de assédio. Um abaixo do outro praticamente, um abaixo do outro constantemente, ou seja, essa repetição ela é complicada, ela complica o texto. Então vamos lá, além da questão do que, além da expressão assédio
assédio moral, assédio sexual, enfim, assédio, a expressão assédio foi repetida. E veja que eu estou até repetindo aqui na minha fala para que você observe o quanto é desgastante repetir tanto. É ou não é? Então vamos juntos. Como ficaria um texto assim, reescrito? Você já sabe qual é o problema. O problema é período longo e repetições. Você já sabe que isso complica, isso dificulta a fluência do texto, empobrece substancialmente a sua consistência informativa. E como resolver esse problema? Bem, acompanhe comigo como nós poderíamos considerar esse parágrafo de forma estruturada, fazendo a devida coesão, sem as repetições, um texto mais fluente, como as águas de um rio. Observe a nossa sugestão. Acompanhe na tela como ficou e como deveria ficar ou poderia ficar o seu texto, o texto produzido de maneira nova, de maneira renovada, tá? Ficaria assim: esse assunto é de substancial relevância. Ou então, esse assunto é substancialmente relevante. Mas veja, vou repetir. Esse assunto é de substancial relevância, já que o assédio sexual contra mulheres atinge parte considerável da população feminina do Brasil. Ponto. Esse ponto indica que você apresentou a questão. É o chamado tópico frasal, importante para quem estrutura um parágrafo. Aí, na sequência, em reforço a esse contexto, o dado disponibilizado pelo Grupo Datafolha em 2017 registra que 5 em cada 10 jovens já sofreram esse tipo de constrangimento, sendo, por sua vez, denunciante de uma prática machista e opressora. Ponto de novo. Dessa forma, fica também evidente a necessidade da coibição a essa postura já há muito tempo intolerável e, ainda mais, em pleno século XXI. Que tal, hein? Ficou ou não ficou melhor esse texto assim, hein? Sem nem dar conta de que houve alguma palavra anteriormente repetida. O texto fluiu, o texto correu como as águas de um rio. Agora, você já observou que nós eliminamos os quês? Você observou que nesse trecho, nesse parágrafo, que é um trecho de uma redação maior, você percebeu a preocupação com a retomada, logo no início dele, já que seria um segundo parágrafo, já que seria uma sequência de parágrafo dentro de um texto? Então, por isso ficou esse assunto que esse seria um assunto já apresentado, ou seja, uma referência já feita. Você percebeu, por exemplo, que não é interessante escrever numa dissertação tantos números, tantos algarismos, mas procurar escrever mais a palavra do que o algarismo 5, do que o algarismo 6. Então, escreve a palavra 5, C-I-N-C-O, 5, 6, a palavra, tá certo? Então, isso é importante. Outro aspecto curioso que vale a pena também detectar é que, além de as repetições terem sumido, o texto foi seguindo uma progressão, que é isso que deve ser observado em um texto bem organizado. É isso que nós esperamos que você tenha assimilado, tá bom? Então veja, o nosso quadro hoje foi Aprenda com os erros, eu espero que você tenha aprendido. Grande abraço, tchau, tchau.